gramaticais. São 10 as classes gramaticais a saber. O que estudaremos neste vídeo? Veremos que as 10 classes gramaticais é extensa, porém de fácil assimilação. Neste vídeo, vamos relembrar o substantivo com toda a sua formação. Vale salientar que as informações constantes deste vídeo serão repassadas de forma prática. Substantivo. Vamos estudar o substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres em geral. Podemos dizer também, é tudo que vemos e tudo que imaginamos e sentimos. Varia em gênero, masculino e feminino, número singular e plural, e grau aumentativo e diminutivo. Quanto à formação, o substantivo pode ser comuns, nomes de seres da mesma espécie. Como, por exemplo, nós temos galinha, cachorro, menino, gato, etc. Substantivos próprios, nomes com particularidades. Argentina, Recife, Brasil, Teresópolis, Mona Lisa, João, Pedro, Assis, Sandra, Paraíba, Pernambuco. São exemplos de nomes próprios. Lembrando uma particularidade, todos os substantivos próprios são iniciados com letra maiúscula. São nomes de lugar e nome de pessoas. Continuando o estudo do substantivo. Substantivos concretos, nomes real ou imaginário. Imaginário que se tem como real. Exemplo, tigre, lagarto, tio, avó, avô, lobisomem, fada, espírito, alma. Esses são exemplos de substantivos concretos. Os imaginários são aqueles que a gente tem como real, como lobisomem, fada, espírito. Substantivos abstratos, nome de qualidades e sentimentos, ações e estado. Dor, que a gente sente, mas não é palpável, por isso que ele é abstrato. Paixão, desilusão, frio, calor, coragem, medo, ansiedade, viagem, internamento, estudo, leitura, curiosidade, satisfação, conquista, solução e tantos outros, né? Esses são substantivos abstratos, aqueles que a gente sabe, que sente, que tem como ação, tem como estado, porém a gente não vê, eles não são palpáveis. Continuação do estudo do substantivo. Temos ainda os simples. Possuem
único radical. Veremos como é isso para que todos se garantam no aprendizado. Sanduíche, ovo, igreja, laranja, chuva, lobo. Eles têm a formação só de uma palavra, não é? Por isso são simples. Um único radical. É uma única palavra que forma esse substantivo. Já os substantivos compostos, sim, possuem mais de um radical. Ou seja, a formação de suas palavras substantivadas, os seus substantivos, eles serão formados por mais de um radical, ou seja, mais de uma palavra para formar esse substantivo. Pé de moleque, passa tempo, veja que é passa mais tempo, passa tempo, é a única palavra, né? Arranha-céu, plano piloto, aspirador de pó, guarda-chuva, dente de leite. Continuando ainda o estudo do substantivo, nós temos primitivo, da ideia de primeira palavra, não é assim? Então, nome que não deriva de outra palavra, ela é a primeira, ela é a primitiva. Casa, ferro, pedra, dente, etc. Agora, já o derivado, essa sim, vai depender da palavra primitiva para sua formação. Nome que deriva de outra palavra. De casa nós temos casario, de ferro, ferreiro, ferradura, de pedra, pedreiro, de dente, dentista, e assim é que se dá o primitivo e o derivado. Continuando o estudo do substantivo, vamos ver os coletivos. Coletivo dá a ideia de quê? De vários, né? É uma palavra que traz várias outras, vários elementos da mesma espécie. Molho, chaves, cardum, peixes, cáfila, camelos, constelação, estrelas, boiada, bois, manada, búfalos, antologia, trechos de leitura, acervo, obras de arte, cainsalha, de cães, é o coletivo de cães, cainsalha, chusma, coletivo de criados, mapoteca, de mapa, piquete, de soldados montados, piquete, de soldados montados, júri, de jurados. Continuando ainda os coletivos, nós temos hemeroteca, de jornais, horda, de invasores, penca, de frutas, nuvem, de gafanhotos, junta, de médicos, de dois bois, também se chama junta, malta, de ladrões, de desordeiros, réstia, de alho, de cebola, súcia, de velhacos, aquelas pessoas que não pagam, né? Tropilha, de cavalos, tríduo, período de 3 dias, vara, coletivo de porcos. E assim nós tivemos vários exemplos de coletivos, substantivos coletivos. Flexão dos substantivos. Os substantivos se flexionam em gênero, número e grau. O gênero, sexo, real ou fictício. Monge, monja.
sabichão, sabichona, menino, menina, leão, leoa, autor, autora, pai, mãe, boi, vaca, pagão, pagã, campeão, campeã, abade, abadesa, frade, freira, varão, matrona, aquela coisa do filho varão, a filha é matrona, carneiro, ovelha, zangão, abelha, dom, dona, sucessivamente. Gêneros uniformes. No gênero uniformes, nós vamos ver algumas subdivisões desses gêneros uniformes. Vamos começar pelos epicenos. Toda vez que a gente vê o nome epicenos, a gente lembra o nome de animais, principalmente aves, e vai dizer que são macho ou fêmea. Então, alguns animais, epiceno, macho ou fêmea. A mosca, macho, a mosca, fêmea, é assim que se diz. A cabra, macho, a cabra, fêmea. O jacaré, macho, o jacaré, fêmea. Até se brinca com a questão do jacaré, diz que o fêmea, que a feminina é a jacaroa, mas é jacaré macho, jacaré fêmea. A cobra macho, a cobra fêmea. A onça macho, a onça fêmea. Outros, veremos que a águia também, macho e fêmea. O tatu, macho, fêmea. O roxinol, macho, fêmea. A baleia, macho, fêmea. Gênero sobrecomuns. É um único gênero, se homem ou se mulher. Um para ambos. No caso, a testemunha. Diferentemente lá de epicenos, não vamos dizer a testemunha macho, a testemunha fêmea, ou a testemunha, o testemunho, se dá o testemunho. O testemunho é a ação da testemunha, mas é a testemunha, tanto para homem como para mulher. O indivíduo, tanto para homem como para mulher. A criança, tanto para homem ou para mulher. Outros, o cônjuge, o marido e a esposa, podemos chamar de o cônjuge, um ou outro. A vítima, tanto para homem como para mulher. A criatura, tanto para homem como para mulher. Comum de dois gêneros. Ou seja, uma palavra será comum aos dois gêneros, ok? Aí ocorre única forma para os gêneros. O intérprete, a intérprete. O dentista, a dentista. Ou seja, vamos ter a variação no artigo, mas não vamos variar no substantivo de dois gêneros, ok? O estudante, a estudante. O tecladista, a tecladista. O jovem, a jovem. O agente, a agente. O colega, a colega. Meu fã, minha fã. Ok, gente? Então, quem varia é só o artigo, mas a palavra que determina o substantivo, ela será comum a dois gêneros, ok?
Continuando, estudo do substantivo. Vamos ver agora número. Quando a gente fala em número, a gente entende que será flexão do singular para o plural. São dois os números, singular e plural. Singular, um ser ou um grupo de seres, ok? Boi é um substantivo que está no singular, como o grupo dele é boiada, ave é bando. Isso também serve para coletivo. Estrela, constelação, né? Então, vamos dizer que os dois estão no plural. Aliás, no singular. Agora, vamos fazer a variação do número. Será o plural. No plural, mais de um ser ou grupo de seres. Boi, lá em cima, no singular, bois. Boiadas, aves, bandos, estrelas, constelações. Aí são os plurais dessas palavras na questão do estudo dos substantivos, questão do número, né? A variação, singular e plural. Continuando, o estudo do substantivo grau. O grau faz com que a palavra varie conforme os seres. São dois os graus, aumentativo e diminutivo. Além de singular e plural, nós temos o aumentativo e o diminutivo no estudo do grau. Como exemplo disso, nós temos a palavra comum, que é prato. No plural, aumentativo, nós temos pratão. No singular, aliás, no diminutivo, nós temos pratinho. Né? Poderia ser também pratos, pratões e pratinhos, né? Se levássemos a questão do singular e do plural. Barraco, barracão, barraquinho. Vamos ver agora o grau aumentativo. Ele pode ser sintético e analítico ou analítico e sintético. Essa ordem não altera a questão, né? Dizemos assim, de forma bem interessante, não altera em nada. O sintético. No sintético, há o uso de sufixos. Né? Nós já estudamos sufixos em uma das nossas aulas, ok? Muralha. Veja, na palavra muralha, nós temos mur, que é o radical, e alha, que é o sufixo. Daí se forma o aumentativo, com o sufixo. Fornalha, nós temos forn, que é o radical da palavra, e temos alha, que é o sufixo formador do aumentativo sintético. Balaço, bal mais aço, forma balaço. Volumaço, volume, né, que é o radical, e aço, que é o sintético, aumentativo sintético, né, que forma este aumentativo através do sufixo do substantivo. Garrafão, nós temos garraf, que é o radical da palavra, ião, que é o sufixo, formando o aumentativo sintético. Homenzarrão, homem, com N, não é terminado em N, é o radical da palavra. E o sufixo é zarrão. E aí nós temos também o aumentativo sintético, acrescentando o sufixo. Vozeirão,
da mesma forma, sendo que voz é o radical, né? Que aí nós vimos lá no passado que o voz, ela é pode ser, o radical pode ser uma palavra completa. E irão, que é o sufixo formando vozeirão, que é o aumentativo sintético de voz. Continuando, grau aumentativo. Nós vamos ver agora o grau aumentativo analítico. Analítico, como ocorre? Ocorre com o uso de palavras que auxiliam para formar o aumentativo. Então, ocorre com o uso de palavras que auxiliam para formar o aumentativo. Mulher grande, o auxiliar da palavra foi grande. Então, o substantivo mulher, grande, né? Entra até como um adjetivo. Mulher grande, letra graúda, estátua colossal. Então, quem é que está auxiliando para formar o aumentativo? É esta palavra que vem depois do substantivo. Então, estátua é o substantivo, colossal vai ser a palavra auxiliar. E lembrando que pode ser um adjetivo. Planície imensa, dente enorme. Ok, gente? Ficou tudo entendido, certamente. Agora, nós também temos o diminutivo, o grau diminutivo. Também sintético e analítico, ou analítico e sintético, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Essa é uma frase bem interessante, né? Quer dizer, essa ordem sintética primeiro ou analítico primeiro, isso não vai alterar. Sintético. O grau diminutivo sintético é feito com sufixo de diminuição. Então, vamos repetir. O grau diminutivo sintético é feito com sufixo de diminuição. Ok? Vamos ver. Olho, acrescentando inho, fica, que é o grau de sufixo diminutivo, né? Esse inho dá a ideia de um sufixo que vem depois do radical alho, vem ele, inho, aí forma olhinho, ok? Olhinho é formado por radical mais um sufixo de diminuição. Né? Sufixo é que vem, é o afixo, né? Que vem depois do radical da palavra. Mão, aí acrescenta o diminutivo, o sufixo de ideia diminutiva, zinha, fica mãozinha. Dente, acrescenta inho, fica dentinho. Leão, acrescenta inho, fica leãozinho. Fogo, acrescenta inho, fica foguinho. Repetindo para se gravar bem. Como é que se dá o grau diminutivo sintético? Ele é feito com sufixo de diminuição. Sufixo é o afixo que vem depois da palavra radical, né? Depois do radical da palavra, melhor falando. Né? Continuando, grau diminutivo, sintético e analítico. Vimos o sintético, agora vamos ver o diminutivo analítico. Como é que se dá esse grau analítico? O diminutivo analítico é determinado pelo uso de termos característicos e até de adjetivos. Mulher, pequena. Homem, baixo. Fogo, fraco. Mulher, pequena.
canja forte, etc. Então, aí nós vamos colocar o que à frente? O diminutivo é determinado pelo uso dos termos característicos e até de adjetivos. Um termo característico, pequena, mulher pequena, homem baixo, fogo fraco, mulher pequena, canja forte. Essas palavras que vêm depois do substantivo para trazer a ideia de diminutivo, ela é uma palavra auxiliar e poderá também ser adjetivo.